Pode-se começar uma nova vida? Essa pergunta vinha assombrando Mariana desde que seu agora ex-marido declarou sua intenção de se divorciar. Suas palavras foram um verdadeiro golpe quando ela percebeu sua afeição enfraquecida. Mariana acreditava que uma década de casamento naturalmente esfriava a paixão e o romance, e que o amor evoluía para respeito, ternura e hábito. Mas Pedro não via dessa forma. Era uma noite comum. Como de costume, Mariana esperava pelo marido que vinha do trabalho. Ela tinha cozinhado sua sopa favorita, fervido batatas e limpado o apartamento. Ela adorava ser dona de casa, cuidar do marido e criar um lar confortável. Além disso, tinha tempo para seu hobby favorito, ler e escrever histórias de detetive. Mas ela nunca compartilhava seus escritos, achando que ninguém mais os acharia interessantes. Uma vez, mostrou uma de suas histórias a Pedro, e ele riu. "Você acha que é escritora, minha Agatha Christie?", disse-lhe brincando. "Se você gosta, continue, mas lembre-se de que nem todo mundo está destinado a ser um grande escritor." Mariana entendia isso claramente. Ela até ria de si mesma. Afinal, seu marido era um conhecedor de literatura clássica e estudava obras de filósofos gregos antigos e europeus. Ele certamente sabia o que merecia atenção e o que não merecia. Mariana persistia em sua escrita, apesar de perceber falhas em seu trabalho, como diálogos fracos, intriga mal desenvolvida e criminosos óbvios. No entanto, derivava um prazer incomparável do progresso de seu trabalho. Ela se imergia no texto, vivia os eventos descritos e não conseguia parar. Seu hobby de escrever não interferia em suas responsabilidades primárias. Reconhecida como uma excelente dona de casa tanto por Pedro quanto por sua mãe, Susana, Mariana se destacava em suas tarefas domésticas. Susana, que provava os pratos de Mariana com a precisão de um chefe master e detectava qualquer desordem instantaneamente, parecia como se pudesse chegar com luvas brancas para verificar se havia poeira nas prateleiras dos livros. Contudo, Mariana estava confiante de que Susana não encontraria nada para criticar, pois mantinha a casa mais limpa do que uma sala de cirurgia. A vida de Mariana era serena, sem fortes emoções ou choques, e parecia continuar suavemente até que Pedro expressou seu desejo de liberdade naquela noite. Ao retornar do trabalho, ele lavou as mãos e entrou na cozinha, uma rotina típica. Mariana serviu a ele um prato de sopa e sentou-se à sua frente. Depois de comer 2 colheradas, Pedro empurrou o prato e disse: "Mariana, precisamos conversar. Eu venho evitando essa conversa, mas não posso continuar assim. Quero que nos divorciemos." Mariana pensou que poderia ter entendido errado. "Você está brincando?", ela perguntou baixinho. Pedro balançou a cabeça em resposta. Levantou-se e começou a andar pela cozinha espaçosa. "Eu realmente não posso fazer isso. É a mesma coisa todos os dias. Você não está evoluindo, sabe? Você parou no seu desenvolvimento." Pedro enfatizou a última frase, e Mariana percebeu de repente que ele já tinha ensaiado esse monólogo na cabeça, definindo a ênfase com antecedência. Ele sempre fazia isso antes de se encontrar com parceiros de negócios ou se dirigir aos seus chefes. Pedro continuou: "Não estou satisfeito com isso. Você só se interessa por cozinhar e limpar. Você nem sai de casa, e eu preciso de algo mais. Quero ser empolgado, sabe? Quero ver minha esposa como uma companheira, não apenas uma dona de casa. Mas nós tínhamos um acordo. Uma vez você disse que não queria que eu trabalhasse", Mariana objetou timidamente. Aquela conversa realmente havia acontecido. Eles se casaram logo após Mariana se formar na faculdade e receber um diploma como professora de línguas. Ela sonhava apaixonadamente em trabalhar em uma escola, amava crianças e gostava de conversar com elas, incentivando-as não apenas a memorizar o material, mas a pensar e raciocinar.
Pedro estava apenas começando a trabalhar em sua empresa e ganhava bastante bem. Antes do casamento, ele afirmou que uma esposa deveria ser a guardiã do lar e não trabalhar tanto quanto o marido. Eu amo você porque você é calma, doce, aconchegante. Se você se tornar professora, vai se transformar em uma mulher amarga que não tem tempo para a casa e o marido. Mariana, por que você não fica em casa e eu trago o dinheiro para você? Pelo menos até eu me estabilizar, e depois veremos. Eu devo a você um mamute, e você me deve um lar. E Mariana concordou. Ela estava profundamente apaixonada por ele e teria aceitado qualquer coisa que Pedro oferecesse. Às vezes, ela se arrependia de não ter aceitado um trabalho na escola onde estagiou, pois havia uma vaga aberta, mas ela ouviu Pedro e seguiu seu conselho. Agora, parece que eu não deveria ter deixado meu emprego. Como alguém pode entender esses homens? Ela disse a Pedro. Mariana, isso foi há muito tempo. Agora você mudou. Não há mais nada para discutir com você e seus pequenos escritos. Você só fica lá inventando histórias que ninguém quer ouvir. Você deveria ter um blog ou uma página no Instagram, mas não, você nem faz isso. Enfim, não importa. O que importa é que somos estranhos. Nós nem temos filhos. É por isso que decidi que devemos nos divorciar. E eu? Mariana perguntou, olhando para o rosto do marido. Ele era bonito quando se casaram, com um rosto esculpido e olhos cinza penetrantes. Ele ainda era bonito agora, embora mais pesado, o que lhe caía bem. Seu cabelo não era tão espesso, no entanto. Pedro se aproximou de Mariana e olhou para baixo, para ela. Ela se sentiu como uma garotinha sendo repreendida pelos pais por algo que não fez. Tomei minha decisão. Se você não concordar com o divórcio, resolveremos isso no tribunal. Mariana tremia, tremendo incontrolavelmente, como se estivesse em um vento gelado. Pedro franziu o nariz. Não comece uma cena. Está decidido. Não mudarei minha decisão. Devemos seguir nossos caminhos separados, sem arrependimento ou lembrança do passado. Ele saiu da cozinha, deixando-a sozinha. Ela o ouviu desdobrar o sofá na sala de estar. Ela não sabia quanto tempo ficou sentada ali, apenas olhando para um ponto à sua frente. Então, ela se levantou, jogou a sopa restante na pia e lavou seu prato. Talvez ele mude de ideia amanhã. Estamos juntos há anos. Isso não é insignificante. Ele certamente reconsiderará, pensou Mariana enquanto se deitava na agora fria e vazia cama conjugal. No entanto, o dia seguinte não trouxe mudanças. Pedro saiu cedo para o trabalho, deixando Mariana sozinha. Ela se ocupou limpando o apartamento, lavando os pisos e preparando massa para tortas. Ela ansiava por distração, qualquer coisa para evitar pensar na conversa do dia anterior. Apesar de seus esforços, ela não conseguia parar de pensar e decidiu ligar para sua sogra. Ela esperava que Susana pudesse influenciar Pedro, pois muitas vezes elogiava Mariana como uma esposa maravilhosa e uma excelente dona de casa. Além disso, Mariana não tinha mais ninguém para recorrer. Ela não tinha amigos, sua vida social diminuiu após o casamento. As únicas interações restantes eram cumprimentos de aniversário ou de ano novo nas redes sociais. Era possível ligar para sua mãe, mas ela estava muito ocupada com sua própria vida, tendo se casado pela terceira vez recentemente. Mariana foi a primeira pessoa com quem compartilhou as más notícias. Mariana, o que aconteceu? Susana perguntou calmamente. Mariana decidiu que Pedro não tinha contado à sua mãe sobre sua decisão. Pedro disse que quer o divórcio. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. E eu não sei o que fazer. Susana ficou em silêncio antes de dizer, eu sei que ele queria te dizer isso há muito tempo, só não teve coragem.
As duas mulheres ficaram em silêncio. Mariana sentiu como se seu coração tivesse crescido demais para seu peito e estivesse prestes a se despedaçar. Mas o que eu fiz de errado? Por quê? Mariana, uma mulher deve ser não apenas uma dona de casa, mas também uma companheira. Lembra-se de como eu te disse isso repetidamente? Mariana não conseguia recordar tais conversas com sua sogra, mas decidiu não argumentar. Eu entendo perfeitamente ele e apoio sua decisão, continuou Susana. Embora haja algo que você não saiba. Na verdade, são duas coisas. É melhor que você saiba. Primeiro, Pedro quer filhos, e eu quero netos. Você já tem adiado essa decisão por muito tempo. Qualquer mulher sábia entenderia que todo homem precisa de um herdeiro. Mariana nunca se tornou mãe, e isso a incomodava. Nos primeiros anos, eles tentaram ter um bebê, mas a gravidez os iludia. Os médicos também ficaram perplexos, e ambos os cônjuges eram saudáveis, mas os testes continuamente resultavam negativos, para desespero de Mariana. Quando Mariana completou, Pedro sugeriu desistir de ter um filho. Se não está acontecendo, não é para ser, disse-lhe calmamente. Talvez seja melhor vivermos para nós mesmos. Afinal, crianças trazem dores de cabeça, gritos, fraldas e doenças. Mariana pensou que seu marido havia aceitado a situação, mas agora descobriu que ele também tinha sonhos de paternidade. Susana continuou, há outro assunto crucial. Não quero te aborrecer mais, mas é melhor esclarecer tudo. Pedro está vendo outra mulher há bastante tempo. Ele a apresentou para mim, e agora ela está esperando um filho dele. Pedro, sendo um homem de integridade, não pode viver em duas famílias. Acredite em mim, essa decisão não foi fácil para ele. Lágrimas correram pelo rosto de Mariana. Acontece que todo esse tempo eu era apenas um elemento desperdiçado neste mosaico, ela pensou amargamente. Mariana, você tem que aceitar isso, a voz de Susana não tinha simpatia. Deixe Pedro ir. Você encontrará seu destino. Ainda é muito jovem, Mariana, e você tem que aceitar isso e seguir em frente. Obrigada, Mariana interrompeu sua sogra e desligou. Aceitar e seguir em frente. Fácil para ela dizer. Eu já não tenho aparência, nem profissão, nem economias. O que eu faço? Para onde eu vou? Mariana não tinha respostas. À noite, Pedro voltou para casa de bom humor. Mariana desejou que ele pelo menos fingisse tristeza, mas sua alegria pela iminente liberdade era evidente. Sem sequer tirar o casaco ou os sapatos, Pedro abordou o tópico de dividir os bens. Mariana, precisamos resolver algumas questões legais. Não quero atrasar. A mulher ficou assustada com suas palavras. Ela esperava que Pedro, um homem honesto, não a deixasse sem nada. Ela havia cometido um erro uma vez: o apartamento onde vivia com o marido estava registrado no nome da mãe dele. O dinheiro para o pagamento inicial do empréstimo hipotecário foi dado pela mãe de Mariana e por Susana. Naquela época, Pedro a convenceu de que o apartamento deveria ser registrado no nome da mãe dele, e Mariana não argumentou. Agora parecia que o apartamento não era considerado um bem adquirido conjuntamente. Pedro explicou isso a Mariana com um leve sorriso. Então, pensei que deveríamos fazer a coisa certa legalmente. O apartamento fica com minha mãe. Espero que você não o reivindique no tribunal, mas estou disposto a te pagar a quantia que seus parentes deram. Mariana se perguntou para onde deveria ir, talvez para a casa de sua mãe, mas sua mãe provavelmente não a acolheria de braços abertos. Sonora estava agora feliz vivendo com seu novo marido, que era anos mais jovem e trabalhava como entregador. Mariana não sabia muito sobre ele, apenas que era excepcionalmente bonito. Não olhe para mim assim, não sou um monstro. Pensei em tudo.
vou deixar para você nossa casa na aldeia. Não é ruim, seu dinheiro deve ser suficiente para as reformas, disse Pedro. Tenho que ir para o campo. Mariana lembrou da casa que Pedro mencionou. Eles a compraram no verão anterior. O terreno era barato, e eles pretendiam construir uma cabana para férias de verão. Mas morar lá permanentemente... A casa tinha um fogão, então Mariana sabia que não congelaria no inverno. Mas mudar de um apartamento confortável na cidade para este lugar era uma loucura. Pedro, você percebe o que está propondo? Mariana gemeu. Se não gostar, venda o terreno e compre outra coisa. Mariana, você é adulta. Não posso continuar lidando com você para sempre. É hora de amadurecer, respondeu Pedro. Não estarei em casa esta noite. Pense em como você vai se mudar e o que vai levar. Vamos assinar os papéis do divórcio na próxima semana. Não faça nada precipitado. Antes que ela pudesse objetar, Pedro saiu apressado do apartamento. A mãe de Mariana recebeu a notícia do divórcio com naturalidade. Parecia até que ela não se interessava pela vida da filha. O ar é fresco, os produtos são bons. Talvez você me convide e Aldan para uma visita, sugeriu quando Mariana ligou para contar sobre a mudança iminente. Eu vou, Mariana prometeu. Obrigada, mãe. De nada, querida. Tchau. Isso foi toda a conversa. Mariana detestava lembrar-se das semanas seguintes. O divórcio foi rápido. Ela pensou que poderia morrer de coração partido depois de assinar todos os papéis. Mas isso não aconteceu. Pedro se despediu, entrou no carro e dirigiu para sua nova vida livre, próspera e feliz. Enquanto isso, ela sentou-se em um banco, segurando o papel que marcava o fim do casamento. Mariana pensou na amante de Pedro. Já havia descoberto quem ela era. Um colega de Pedro, com quem Mariana ocasionalmente falava, contou-lhe a verdade. Parecia que Pedro tinha começado um caso com uma nova funcionária da empresa cerca de um ano atrás. O nome dela era Gina, e ela tinha apenas anos. Mariana encontrou a página dela nas redes sociais e começou a escrutinar. Ela é atraente, sem dúvida, pensou Mariana amargamente ao ver as fotos de sua concorrente. Aos anos, Mariana começava a notar sinais de envelhecimento em seu reflexo, rugas, os primeiros fios de cabelo grisalho e um contorno facial ligeiramente menos definido. Gina, por outro lado, era deslumbrante. Ela não se acanhava em compartilhar fotos com Pedro, e Mariana passou horas se torturando ao olhar para elas. Duas semanas após o divórcio, Mariana chegou à sua nova casa. Pedro foi generoso o suficiente para ajudar com a mudança, contratando um pequeno caminhão e deixando Mariana ficar com os eletrodomésticos da cozinha e a máquina de lavar. Os aparelhos modernos pareciam inadequados contra o pano de fundo dos móveis antigos, paredes desgastadas e o tapete surrado. Mariana se sentia como uma alienígena naquela casa, que parecia inabitável. Ela questionava sua capacidade de sobreviver, especialmente em tais condições. Sentiu um desejo avassalador de deitar no sofá e nunca mais se levantar. No entanto, depois que os mudadores saíram, ela vagou pela casa, avaliando a extensão da decadência. Era evidente que a casa precisava de uma reforma significativa. Apesar de ser um maio quente, a casa estava fria, úmida e tinha um cheiro estranho, semelhante ao de cogumelos. Após examinar sua nova posse, Mariana se jogou na poltrona, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Ela se sentia sozinha, abandonada pela única pessoa em quem confiava e amava. De repente, ouviu uma batida suave na porta. Assustada, se perguntou quem poderia ser. Não pagou os mudadores? Contou o dinheiro várias vezes antes de entregá-lo.
Mariana enxugou os olhos com a borda da camiseta e ouviu novamente a batida repetida. Levantando-se, ela se aproximou da porta e perguntou: "Quem está aí?" "Seu vizinho." "Abra a porta." "Vamos nos conhecer", uma voz masculina rouca respondeu. Mariana ajeitou uma mecha solta atrás da orelha e abriu a porta. Parado no limiar estava um homem idoso vestido com um grande suéter cinza de malha. Seu rosto era emoldurado por uma longa barba branca e um bigode espesso. Ele semicerrava os olhos para Mariana e sorriu, revelando dentes fortes e brancos. "Eu moro ao lado." "Pode me chamar de Sr. Oliveira", disse o idoso, estendendo a mão. Manchas amarelas marcavam seus dedos, levando Mariana a pensar que ele devia fumar cigarros fortes. "Mariana", respondeu ela, apertando a mão áspera e calejada dele. "Quanto tempo você vai ficar conosco?" O Sr. Oliveira perguntou. "Para sempre", Mariana engasgou, limpando as lágrimas involuntárias. Eu vou morar aqui a partir de agora." Mariana sentiu vontade de desabar no chão e chorar. O Sr. Oliveira olhou para ela surpreso. "Por que você está tão triste?" "Aqui é bom. O ar é fresco e a comida é boa." Mariana lembrou-se das palavras recentes de sua mãe e suspirou. "Nunca morei na aldeia", confessou de repente. Meu marido." Ela se desfez, incapaz de conter as emoções. O Sr. Oliveira hesitou, olhando para ela surpreso. Então, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Não chore. As pessoas vivem aqui e não reclamam. Você vai se acostumar." Mariana hesitou. "Por que não entra? Vamos tomar um chá. Tem uma chaleira em alguma caixa." O Sr. Oliveira sorriu. "Vou recusar a gentileza. Você deve vir até nós em vez disso. Minha esposa tem assado tortas a manhã toda. Podemos conversar. Não seja tímida. Nesta aldeia, visitamos uns aos outros quando queremos. Também ajudamos uns aos outros." A ideia de experimentar as tortas atraiu Mariana. De repente, percebeu que estava incrivelmente faminta. Quando havia comido pela última vez? Parecia que na manhã anterior, e mesmo assim não conseguiu engolir uma única mordida. "Sério? Posso?" "Claro que deve", respondeu o Sr. Oliveira com um sorriso. "Nossa casa é ao lado da sua. Limpe-se, acalme-se um pouco e venha. Minha esposa ficará feliz. Nossos filhos não nos visitam com frequência e ela sente falta de ter jovens por perto." "Não sou jovem. Tenho anos", respondeu Mariana com um leve sorriso. "Eu tenho", o Sr. Oliveira acariciou a barba. "Para mim, você ainda é uma criança." Ele se virou e se dirigiu ao portão. Mariana olhou para ele surpresa. "Anos?", exclamou. Ela teria adivinhado que ele tinha no máximo. Ela rapidamente lavou o rosto com água, penteou o cabelo e o prendeu em um rabo de cavalo. Sem espelho na casa, recorreu ao uso do compacto de pó. Seu rosto estava inchado e seus olhos estavam vermelhos. "Sim, menina bonita", sussurrou para si mesma. Os vizinhos a acolheram calorosamente. "Você está tão magra, coitadinha", disse a esposa do Sr. Oliveira com um olhar simpático para Mariana. "Provavelmente não comia direito na cidade. Nossa filha é igual, vive só de folhas de repolho. Você a conhecerá quando voltar." Mariana apreciava as tortas, geleia de frutas e biscoitos caseiros com sabor. Os novos conhecidos perguntaram sobre seu passado e como ela acabou na aldeia. Inicialmente, Mariana hesitou em compartilhar sua história triste, mas gradualmente se abriu, contando sobre Pedro, sua amante e o futuro filho deles. A senhora Oliveira ouviu atentamente, olhando para Mariana com genuína simpatia.
Mariana percebeu que sua própria mãe nunca tinha mostrado tanta atenção, muitas vezes deixando-a lidar sozinha com problemas escolares e universitários. Quando a história terminou, a senhora Oliveira colocou uma mão quente na palma de Mariana e encontrou seu olhar. Mariana esperava que a senhora Riley lhe desse alguma sabedoria profunda que aliviaria instantaneamente sua dor, como nos filmes ou romances, onde uma mulher mais velha ensina lições de vida a uma mais jovem. Bem, esqueça esse idiota. Ele era seu marido, e agora se foi, de repente disse a senhora Oliveira. Mariana riu nervosamente. Ficamos juntos por anos. Como posso simplesmente esquecer? Você não esquecerá imediatamente, mas eventualmente esquecerá. Ficará até contente de ter se divorciado. Também me divorciei do meu primeiro marido quando tinha mais de anos, lembra, querido? Eu lembro, o senhor Oliveira envolveu o braço em torno da esposa e beijou-lhe a bochecha. Lembro que você me repreendeu porque eu serenava sob suas janelas. E eu não esqueci suas serenatas. Foi tão embaraçoso que não conseguia olhar nos olhos dos meus vizinhos. Pode acreditar, Mariana. Ele cantava tão alto que dava para ouvir na aldeia vizinha. Todos riram. Mariana começou a se sentir um pouco melhor, confortada pela companhia dessas pessoas gentis. Mesmo quando estava com Pedro, sempre ficava nervosa. Ele a ridicularizava na frente dos outros, criticando suas habilidades culinárias e aparência, insistindo que ela precisava aprender a aceitar críticas. Agora ela se sentia à vontade. Se era a visão do amor do senhor e da senhora Oliveira um pelo outro ou a sensação de lar e calor, ela não sabia, mas se sentia bem. O que você planeja fazer? Como vai viver? Perguntou a senhora Oliveira de repente. Não sei ainda. Não sei fazer nada. Me formei na faculdade há muito tempo e não trabalhei um dia desde então. Você sabe onde posso encontrar uma posição de professora? Mariana respondeu. Não sei nem se há uma escola na aldeia vizinha. Nossos filhos estudam lá, mas não precisam de ninguém. Uma nova professora acabou de começar, hesitou a senhora Oliveira. Talvez na fazenda, sugeriu o senhor Oliveira. O que ela vai fazer em uma fazenda? Ela é uma garota da cidade, avaliou a senhora Oliveira. Que tipo de fazenda? Temos uma boa fazenda a cerca de quilômetros de distância. A Renata administra. Ela é uma mulher incrível. Começou seu negócio do zero. Metade da aldeia trabalha para ela agora, explicou a senhora Oliveira. O senhor Oliveira sorriu, o rosto brilhando de orgulho pela empresária. Há vagas na fazenda? Perguntou Mariana esperançosa. Sempre há oportunidades, respondeu a senhora Oliveira. Você deve procurar Renata. Talvez ela tenha um conselho para você. Ela se casou recentemente com um veterinário. Ele é um bom homem, bonito e trabalhador. Houve um citadino tentando conquistar Renata, mas ela o dispensou. Mariana tentou imaginar Renata Souza. Por algum motivo, imaginou uma mulher robusta com sombra de olhos azul brilhante, sobrancelhas bem cuidadas, sempre erguidas em surpresa perpétua. Até imaginou vestida com um casaco de tweed e uma saia até o joelho. Você deve ir definitivamente. Não custa nada perguntar, sugeriu o senhor Oliveira. Ela pode ter algo para você. Não tenha medo. Ela é uma mulher maravilhosa. Meia hora depois, Mariana se dirigiu para sua nova casa. A senhora Oliveira entregou-lhe uma sacola de tortas e a lembrou de visitar com frequência. E me peça se precisar de algo. Ajudarei você a se estabelecer. E posso pedir ajuda ao meu marido. Não seja tímida. Apesar da idade, ele ainda levanta peso todas as manhãs. A senhora Oliveira claramente se orgulhava do marido, fazendo Mariana se sentir um pouco solitária.
Todos pareciam ter alguém. Sua mãe tinha Dan, Pedro tinha sua bela Gina e até Renata Souza havia encontrado um marido apesar da idade. Mas Mariana estava sozinha. Em casa, Mariana limpou meticulosamente o velho sofá de couro e arrumou sua cama. Tinha certeza de que não conseguiria dormir em um ambiente tão estranho. Em situações como essa, muitas vezes se via inventando novas tramas. Um assassinato na fazenda, todos são suspeitos. Mariana ponderou: por que não? É um tema subrepresentado. Depois de imaginar alguns pontos e reviravoltas para sua potencial trama, caiu em um sono profundo. No dia seguinte, Mariana resolveu visitar a fazenda logo pela manhã para conhecer a famosa Renata Souza. Acordou-as, impressionada pelo silêncio incomum. O barulho habitual da cidade estava ausente, substituído por vozes distantes e o canto de galos. Surpreendentemente revigorada, ela se espreguiçou, sentindo-se pronta para sua nova vida. Só podia esperar que o emprego estivesse disponível. Pedro havia depositado uma pequena quantia em sua conta, mas não duraria mais de meses. Mariana não queria tocar nesse dinheiro, preferindo guardá-lo para um dia chuvoso, mas esse dia ainda não havia chegado. Depois de comer rapidamente um biscoito e beber um pouco de água mineral, Mariana lavou o rosto e se dirigiu para sua entrevista. A fazenda ficava apenas a quilômetros da aldeia. Mariana caminhou pela estrada, saboreando o ar fresco e a brisa leve. Passou por um campo semeado de girassóis que ainda não haviam florescido e imaginou como seria encantador em julho. Encontrar a fazenda foi fácil. A primeira coisa que notou foi um celeiro de tijolos vermelhos. Apesar do odor estranho, admirou a estrutura e apressou o passo. O prédio administrativo era modesto, consistindo de apenas 3 salas, um semblante de lobby no corredor. Sentada atrás de uma mesa, uma jovem digitava no computador. Parecia recém-saída do ensino médio e estava tão absorta na tela que não notou Mariana. "Olá", disse Mariana cautelosamente. Assustada, a menina desviou o olhar do monitor. "Oh, desculpe, não te vi. A senhora Souza mencionou que eu estava colocando vírgulas de maneira errada, então estou lutando para encontrar todos os meus erros. A propósito, sou Lisandra, a secretária", disse a menina, com orgulho evidente na voz. Mariana sorriu. "Estou aqui por uma oportunidade de emprego. A senhora Souza foi recomendada." "Ótimo, ela sempre conduz as entrevistas pessoalmente. Por favor, sente-se. Vou verificar se ela está disponível." Lisandra se levantou, ajustou a saia curta e bateu na porta adornada com a placa do nome da dona da fazenda. "Temos uma candidata. Ela pode entrar?" "Claro." Lisandra olhou para Mariana e abriu a porta. "Entre, boa sorte." Mariana sentiu a ansiedade aumentar. Suas mãos ficaram frias e úmidas, e um nó se formou em sua garganta. Ela engoliu em seco e caminhou com pernas trêmulas até o escritório. O que ela pode fazer? O que sabe? Ensinar língua e literatura para vacas e galinhas? Ao passar por Lisandra, a garota lhe deu um sorriso reconfortante e sussurrou: "Não tenha medo." Suas palavras não inspiraram exatamente confiança em Mariana, mas ela não tinha escolha. Entrando no escritório, encontrou modestamente decorado, com prateleiras cheias de pastas ao longo das paredes e uma mesa no meio. Sentada atrás da mesa estava uma mulher bonita que não se parecia em nada com a imagem que Mariana havia imaginado no dia anterior. Renata Souza estava vestida com uma camisa branca, usava uma corrente fina no pescoço e tinha um corte de cabelo moderno com mechas que emolduravam o rosto. Ela gesticulou para a cadeira ao lado da porta. "Sente-se, vamos conversar." Mariana obedeceu, as palmas das mãos dobradas no colo, as costas retas. "Pelo que entendi,
Você está se candidatando à posição de leiteira. Isso é ótimo. Estamos expandindo a produção e estamos com falta de pessoal. Vamos começar com as condições. Desculpe, Mariana interrompeu instantaneamente, corando de embaraço. Não estou aqui para a posição de leiteira. Você é uma zootecnóloga. Renata levantou uma sobrancelha surpresa. Não me lembro de outras vagas. Não, eu. Mariana gaguejou, desejando ter preparado um discurso com antecedência como Pedro. A improvisação não era seu ponto forte. Só vim aqui para ver se há algum trabalho para mim. Renata bateu o lápis na mesa. Desculpe, esqueci de perguntar seu nome. Lisandra sempre esquece de apresentar os visitantes. Ela sorriu. Mariana. Recentemente me mudei para a aldeia da cidade por razões familiares, explicou Mariana. Renata assentiu, encorajando-a a continuar. Atualmente estou desempregada. Me formei na faculdade há anos como professora de línguas. Não trabalhei depois do casamento, fiquei em casa. E agora estou divorciada. Mariana não queria ser penalizada, mas não havia pena nos olhos de Renata. Ela estava focada, girando um lápis nas mãos. Entendo. Então você não tem experiência de trabalho, tem uma educação em artes liberais e veio até nós? Renata esclareceu. Desculpe, realmente, Mariana se levantou. Foi estúpido. Desculpe incomodar. Ela se dirigiu para a porta. Espere, Mariana. Não te disse nada ainda. Sente-se. Preciso pensar. Mariana voltou ao assento. Renata se recostou na cadeira. Já disse que precisamos de mão de obra, e em grande parte isso é verdade. Quanto ao pessoal administrativo, gosto de mantê-lo no mínimo, apenas eu e Lisandra. Mas estou considerando contratar outra secretária. Lisandra é uma boa garota, mas não está à altura de todas as tarefas ainda. Às vezes, ela traz documentos com erros. Quero contratar uma tutora para ela, mas não quero demiti-la. Vejo que ela tem potencial. E o número de documentos está crescendo. Ela simplesmente não consegue lidar fisicamente. Como você se sentiria em se tornar uma secretária assistente? Não será fácil, pois estará tecnicamente subordinada a uma garota muito jovem. Estou pronta, Mariana quase gritou. Renata riu. Posso ver isso, e está bem. Comece meio período e veremos como as coisas funcionam. Está pronta? O pagamento não será muito, mas nossos funcionários podem levar uma certa quantidade de produtos gratuitos: leite, carne, ovos, queijo. Mariana assentiu. Ao sair do escritório, Mariana sorriu feliz. Um problema a menos. Ela tinha um emprego, não na sua área, mas um emprego. O que a senhora Souza disse? Lisandra perguntou com olhos brilhantes de curiosidade. Ela me contratou como secretária assistente, respondeu Mariana. E ai ai! Lisandra exclamou, saltando da cadeira. Vou ter uma assistente. Isso é ótimo. Vamos trabalhar juntas. Por que não te mostro tudo aqui? Lisandra saltou de trás da mesa e abriu a porta do chefe sem bater. Posso mostrar a nova funcionária? Apenas garanta que os documentos estejam em minha mesa à noite, respondeu Renata. Eles estarão na mesa esta noite, assentiu Lisandra. A garota deu um passeio a Mariana, apresentando-a à equipe. Ela falava constantemente, mostrando entusiasmo pelo trabalho. Temos uma organização de última geração aqui, melhor que na Europa. É o que o marido da senhora Souza diz. Ele pesquisa como e onde eles trabalham, depois implementa essas estratégias aqui.
Até construímos uma fábrica de queijos e planejamos começar a produzir novos tipos de queijo. Mariana ouvia atentamente Lisandra, apesar de sua narrativa dispersa, saltando de um tópico para outro. Era evidente que tinha orgulho de seu trabalho. Depois de se despedir de Lisandra, Mariana foi para casa e compartilhou as notícias com seus vizinhos, Senhor e Senhora Oliveira, que ficaram genuinamente felizes por ela e lhe desejaram boa sorte. Eu te disse, Renata Souza é uma boa mulher. Apenas lembre-se de que ela é rígida. Ela pode te expulsar por embriaguez e ausência. Há uma família que vive 2 casas abaixo. Você os conhecerá. Tanto o marido quanto a esposa bebem. Renata os acolheu por pena. Eles tinham uma menina pequena e não tinham nada para alimentá-la. Ela só pediu que não bebessem, mas começaram a beber com o primeiro salário, então ela os expulsou. Fiquei com pena da menina, mas não deles. Mariana passou o restante do dia limpando. Descartou os tapetes antigos, varreu e esfregou o chão e pendurou cortinas limpas nas janelas. A casa instantaneamente parecia mais acolhedora. Mariana tentou evitar pensar em Pedro, mas antes de dormir, verificou sua página nas redes sociais. Ele havia postado novas fotos com a namorada. Estavam em um restaurante. Gina usava um lindo vestido de lantejoulas. Tal vestido pareceria ridículo em Mariana. Mariana suspirou e fechou o navegador. Não havia motivo para ficar remoendo o passado. Pedro tinha uma nova vida agora. Estava prestes a ser pai e eu preciso me adaptar às minhas novas circunstâncias. Mariana lembrou-se da parábola favorita de sua avó sobre 2 rãs. Uma rã presa em um balde de leite desistiu e se afogou. A outra lutou para escapar, mesmo quando parecia sem esperança. Ela transformou o leite em manteiga com a ajuda das pernas e escapou. Mariana queria ser como a segunda rã. Mesmo que parecesse sem esperança, agiria de acordo com suas circunstâncias e veria se conseguiria fazer sua própria manteiga. Já havia encontrado um emprego. Agora, veria o que viria a seguir. Antes de dormir, ponderou o futuro de sua história de detetive. Suponha que a protagonista seja uma dona de fazenda incriminada por assassinato. Como ela limparia seu nome? Seus concorrentes poderiam estar envolvidos? No dia seguinte, Mariana começou seu novo trabalho. Adaptou-se rapidamente à nova função. Familiarizou-se com o arquivo, elaborando um sistema para localizar facilmente os documentos necessários. Mariana também gostava de seu trabalho e de conversar com Lisandra, apesar da ocasional falta de atenção e gafes verbais da garota. Seu entusiasmo e comprometimento com o bem-estar da fazenda eram contagiantes. Mariana frequentemente visitava diferentes partes da fazenda para entender melhor suas operações. Estava ansiosa para aprender tudo sobre o processo de produção. Sua agenda ocupada deixava pouco tempo para pensar em Pedro. Em casa, conseguia escrever algumas páginas de sua história de detetive. Nos fins de semana, realizava pequenos reparos na casa, pintando paredes, removendo papel de parede antigo e limpando janelas. Planejava reformas mais significativas para o futuro. Apesar da fadiga, Mariana notou que parecia mais saudável do que antes. Sua tez estava mais fresca, as rugas suavizadas e os quilos extras derretiam como sorvete ao sol de julho. Até seu cabelo brilhava e ondulava ligeiramente, como se frequentasse um salão de beleza. Mariana atribuía essas mudanças ao ar do campo e à água de poço macia. Em uma manhã de sábado, Mariana sentou-se na varanda com chá e um livro. Tinha comprado novos romances de detetive na cidade, embora não tivesse tanto tempo para ler quanto antes. Sua nova vida lhe caía bem. Lia menos, mas apreciava mais. Pelo canto do olho, Mariana viu movimento no portão.
Uma menina de cerca de anos estava parada junto à cerca, mordendo a unha do indicador enquanto olhava para Mariana. Oi, cumprimentou Mariana. Não tinha visto aquela menina antes, embora achasse que já conhecia todas as crianças locais. A menina permaneceu quieta, depois tirou o dedo da boca, acenando timidamente e sorrindo. Qual é o seu nome? Perguntou Mariana. Clara, respondeu a menina. Quer visitar? Clara assentiu. Entre, o portão está aberto, convidou Mariana. Clara hesitou antes de abrir o portão e caminhar pelo caminho em direção a Mariana. Ao chegar à varanda, parou. Mariana percebeu que ela estava olhando fixamente para um prato de biscoitos, como se estivesse hipnotizada. Sirva-se, Mariana pegou o prato e o ofereceu a Clara. A menina olhou para ela incrédula, depois estendeu a mão lentamente e pegou um biscoito, enfiando-o inteiro na boca imediatamente. Você vai engasgar, tenha cuidado, riu Mariana. Só então ela notou que o cabelo da menina estava emaranhado e havia manchas de sujeira em seu rosto. Suas roupas também estavam em más condições. A camiseta precisava de lavagem e os shorts jeans há muito tinham perdido a aparência. Não vou engasgar, disse a menina. Posso pegar mais? Mariana assentiu. Clara pegou outro biscoito e o escondeu atrás das costas, como se temesse que Mariana mudasse de ideia. Obrigada, disse a menina em voz baixa. De nada. Quem é sua mãe? Onde ela está? Mamãe está em casa e papai também. O nome da mamãe é Cristiane e o nome do papai é Henrique. Eles ainda estão dormindo. Mariana ficou surpresa. Já é quase meio-dia. A essa hora quase ninguém na aldeia está dormindo. Como a criança conseguiu sair de casa sem ser notada? Talvez devesse levá-la de volta aos pais. Eles podem estar procurando por ela. Mariana não teve oportunidade de descobrir onde a menina vivia. Oh, Clara, olá, o Sr. Oliveira estava no portão. Ao ver o velho, a menina sorriu, revelando um dente da frente faltando, e correu rapidamente para a cerca com os braços abertos. O Sr. Oliveira levantou-a facilmente nos braços. Então você veio se apresentar? Clara assentiu. O Sr. Oliveira então se dirigiu a Mariana. Vou alimentar Clara. Junte-se a nós para o jantar esta noite. Mariana olhou para o Sr. Oliveira surpresa, perguntando-se sobre o relacionamento da menina com ele e por que ele nunca havia mencionado antes. Tomou um gole de seu chá agora frio e retomou a leitura. Naquela noite, Mariana descobriu que Clara era filha de um casal que Renata havia despedido por alcoolismo. Cristiane e Henrique pareciam normais, começou a Sra. Oliveira. Henrique foi para a cidade por alguns meses para ganhar dinheiro, começou a beber lá e eventualmente arrastou Cristiane junto. Você sabe como é. As mulheres bebem para diminuir a culpa do homem e depois acabam bebendo até morrer. Foi o que aconteceu com eles. A aldeia toda sente pena de Clara. Sua mãe é negligência. Raramente faz algo para comer. Quando estão em uma farra, Clara fica conosco. Já escrevemos para os serviços de proteção à criança, mas eles não se importam. Talvez seja melhor ter pais do que estar em um orfanato, suspirou Mariana. Sentiu um profundo aperto de simpatia pela menina, percebendo que as dificuldades de sua própria vida eram insignificantes em comparação. Praticamente não há ninguém, respondeu o Sr. Oliveira. Ela está começando a escola em breve e ninguém está ensinando-a. Ela tem anos e não sabe ler nem escrever. E sua fala é pobre. Adriano já sabia ler nessa idade. Lembra, querida? A senhora Oliveira assentiu. Adriano era seu primeiro filho do primeiro casamento. O Sr. Oliveira o considerava como seu próprio filho e frequentemente se gabava dos feitos de Adriano.
Adriano havia treinado para ser físico e agora era professor universitário. A partir daquela noite, Mariana se interessou por Clara. A menina começou a visitá-la à noite, e elas tomavam chá com doces e biscoitos. Durante outra viagem à cidade, Mariana até trouxe uma boneca para Clara. Ela ficou tão emocionada que quase chorou. Foi a primeira vez que Mariana viu uma criança chorar de felicidade. Descobriu que Clara quase não tinha brinquedos, apenas uma velha boneca de plástico, há muito tempo sem olhos e uma mão, que herdou da mãe. Clara realmente tinha dificuldade em falar. Mariana começou a trabalhar com ela, usando habilidades que aprenderá na faculdade. Surpreendentemente, a menina era muito talentosa, absorvendo conhecimento como uma esponja. Logo, ela conseguia escrever seu nome em um pedaço de papel e recitar alguns poemas. Clara começou a passar mais tempo na casa de Mariana. Mariana até montou uma área de dormir aconchegante para ela em uma cadeira dobrável comprada a baixo custo de um trabalhador da fazenda. Ao olhar para Clara, Mariana ansiava por ter um filho. Descobriu que seu amor maternal não era desperdiçado com Clara. Às vezes, desejava poder sequestrá-la dos pais e mantê-la para sempre. O destino decidiu tudo. Um incêndio eclodiu na casa onde viviam os pais de Clara, Cristiane e Henrique. O fogo provavelmente começou por causa de um cigarro aceso deixado cair no chão. Os pais de Clara morreram no incêndio, mas os vizinhos conseguiram resgatar Clara a tempo. Descobriu-se que Clara não tinha outros parentes. Mariana desesperou-se. A menina acabaria em um orfanato? Renata, ciente da tutela não oficial de Mariana sobre Clara, ajudou a resolver a questão. Ela auxiliou com o serviço de tutela, e Mariana tornou-se a guardiã legal de Clara. No início, foi difícil. Clara chorava constantemente, chamava pelos pais e se recusava a comer. Mariana até a levou a um psicólogo da cidade, mas após alguns meses, Clara começou a se abrir e sorrir mais. Gostava de brincar com bonecas e pedia para Mariana ler histórias à noite. Ela não chamava Mariana de mãe, mas o psicólogo aconselhou a não pressionar. Dê-lhe tempo para se adaptar. Ela perceberá que você a ama. Não exija nada. A criança sofreu um trauma terrível, aconselhou ele. Mariana seguiu seu conselho. Enquanto Mariana estava no trabalho, a senhora Oliveira cuidava de Clara. À noite, elas saíam para encontrar uma exausta Mariana voltando do trabalho. Cada vez que via sua mãe adotiva, Clara corria em sua direção, saltitando alegremente a cada passo. Nesses momentos, Mariana sentia uma felicidade absoluta. Apesar de perder o marido e mudar radicalmente sua vida, encontrou alegria nessa menina a quem amava com todo o coração. Talvez sua verdadeira felicidade estivesse aqui. Quem sabe? A avó de Mariana sempre dizia que Deus trabalha de maneiras misteriosas, muitas vezes tirando algo apenas para devolver algo em troca. No caso de Mariana, o que ela ganhou parecia muito mais significativo do que o relacionamento perdido com Pedro. Seu trabalho estava indo bem. Não apenas formou uma amizade com Lisandra, mas também com Renata. Com um aumento de salário, começou a economizar para algumas melhorias na casa. Continuou escrevendo seus romances, hesitante em compartilhá-los, achando que ninguém se interessaria por seus escritos. Pedro não ligava nem escrevia, nem mesmo para seu aniversário. Embora isso entristecesse Mariana, ela optou por não pensar muito nisso. Passou seu aniversário com Clara, Lisandra, Senhor e Senhora Oliveira. A Senhora Oliveira fez um bolo de mel. Lisandra lhe deu um conjunto de pratos bonitos para a cozinha e Clara fez um cartão à mão. Depois de apagar as velas do bolo, Mariana sentiu uma paz incomum. Era como se todas as peças do quebra-cabeça da vida finalmente se encaixassem. Foi um sentimento que raramente experimentou no passado.
Com os convidados da festa já se despedindo, Mariana colocou Clara na cama e se retirou para a varanda para uma reflexão tranquila. Acima dela, as constelações brilhavam intensamente. A brisa trazia o doce aroma de flores silvestres e feno, e os grilos cantavam na grama. Ela fechou os olhos e fez um desejo: que um homem entrasse em sua vida, alguém a quem ela pudesse amar sinceramente, alguém que a amasse e a aceitasse junto com Clara. Ao olhar para o céu, pareceu-lhe que a estrela mais brilhante piscava para ela, como que de maneira conhecedora. A canção distante de um rouxinol parecia ser um presságio positivo. Alguns dias depois, Clara ficou doente. O tempo estava frio, e Clara saiu correndo de casa apenas com um casaco leve. Mariana se censurou por não ter sido mais vigilante. A senhora Oliveira tentou confortá-la, dizendo que todas as crianças adoecem e não é culpa dos pais. Minha garganta dói, reclamou a menina, olhando para sua mãe adotiva. Parece que um gato está arranhando-a com as garras. Você pode ficar comigo? Ela tossiu para validar suas palavras. Mariana acariciou gentilmente a cabeça da menina. Claro que ficarei com você em casa, querida. Só preciso ligar para o trabalho. Antes do fim de semana, Mariana trouxe seu trabalho para casa. Precisava concluir alguns relatórios. Apesar de terminar os relatórios, encontrou um problema com a conexão de internet, que a impediu de enviá-los. Ligou para o provedor local e foi informada de que a conexão só seria restaurada à noite. Desesperada, Mariana telefonou para Lisandra. Passei o fim de semana inteiro nos relatórios e Clara está com febre, Mariana quase chorou. Vou pedir a um vizinho para tomar conta dela e estarei aí com os documentos, disse Lisandra. Mariana, não faça isso. A senhora Souza está a caminho da cidade. Vou ligar para ela e ela levará seus documentos em um pendrive. Mariana desligou e ligou o laptop. Rapidamente localizou os documentos necessários e os transferiu para um pendrive. Segurando o pendrive, correu para o portão justo quando o carro de Renata virou a esquina. Após entregar o pendrive com os documentos, Mariana pediu desculpas à sua chefe por sua ausência. Mariana, está tudo bem. Crianças adoecem. É completamente normal, Renata a tranquilizou. Nada terrível acontecerá durante alguns dias de sua ausência. Mariana passou o resto do dia cuidando de Clara. Leu contos de fadas para ela, serviu-lhe chá com geleia de framboesa que a senhora Oliveira trouxe e verificou a temperatura de Clara a cada meia hora. Clara estava tossindo, mas se sentia bem e até pediu para sair à noite, o que Mariana negou firmemente. Na manhã seguinte, Mariana foi acordada por uma ligação de Renata. Bom dia, Mariana. Bom dia. Está tudo bem? Respondeu Mariana, ao que Renata riu. Não, nada aconteceu. Obrigada pelos relatórios. Como sempre, tudo está perfeito. Mas queria te perguntar algo. Mariana começou a sentir-se inquieta, temendo que tivesse cometido um erro e fosse perder o emprego. Sim, estou ouvindo, murmurou no telefone. Parece que você inadvertidamente salvou não apenas os relatórios, mas também o livro de detetive em seu pendrive. Encontrei um documento com apenas um número. Abri, pensando que pudesse conter detalhes adicionais do relatório. De repente, Mariana sentiu um calafrio. Tinha se esquecido de excluir seu romance de detetive do pendrive. Estava certa de que seria ridicularizada como a escritora da aldeia. Lembrou-se das palavras de Pedro: nem todos podem ser escritores. Bem, é algo que encontrei na internet. Você sabe, há muita coisa postada, divagou Mariana. Renata interrompeu-a: que bobagem. Só queria saber o nome do autor para encontrar mais romances de detetive dele. Terminei de ler esta manhã. Não consegui parar.
Lisandra está lendo agora e também gosta. Você tem mais alguma coisa? Mariana ficou sem palavras. Pedro era a única pessoa que tinha lido seu trabalho porque ela tinha receio de compartilhá-lo online. Mariana, o que houve? Renata parecia surpresa com o silêncio de Mariana. Eu perguntei algo errado? Não, nada disso, gaguejou Renata, engolindo o nó que se formou de repente em sua garganta. Sentia isso sempre que estava ansiosa. Durante seu tempo na faculdade, às vezes ficava sem palavras ao enfrentar os professores mais rigorosos. Então, você tem mais romances desse autor ou pelo menos me diga o nome dele ou dela. Eu mesmo os baixarei. Renata, Mariana respirou fundo e depois disse, eu escrevi. Você escreveu? Uau, estou realmente sem palavras. Você tem mais? Bem, sim. Só não mostro a ninguém. Meu marido disse, quero dizer, ele disse que eu não sou muito boa nisso. Meu marido, por outro lado, adorou seu romance. Confie em mim, ele entende muito sobre histórias de detetive, interrompeu Renata. Insisto que você compartilhe seu trabalho. Se tiver vergonha, não direi a ninguém, mas está muito bem escrito. A personagem principal é baseada em mim? Ela também é dona de uma fazenda e até se parece comigo. Mariana corou. Sim, de você. Renata riu. Eu realmente gostei. Ficaria feliz se você pudesse me enviar seu trabalho por e-mail. Só não mostre a ninguém, sussurrou Mariana. Meu marido pode ver? Pode, suspirou Mariana. Mariana pensou consigo mesma, estou me envergonhando. Renata provavelmente estava apenas brincando. Quem poderia gostar do meu talento sem valor? Mas não há nada que eu possa fazer. Já prometi a ela meu trabalho. Mariana enviou 2 romances de detetive concluídos ao e-mail de sua chefe, pedindo desculpas antecipadamente por qualquer decepção. Poucos dias depois, Clara se recuperou completamente, e Mariana voltou ao trabalho. Ao chegar, Lisandra a cumprimentou com entusiasmo. Você é uma verdadeira escritora. Não, apenas escrevo por diversão, murmurou Mariana, desejando poder desaparecer. De jeito nenhum. Por que não contou a ninguém? Estava lendo e não conseguia parar. Até adivinhei quem matou o homem. Percebi imediatamente que eram concorrentes e o investigador era tão astuto. Ele sabia desde o início, não é? Queria que os criminosos se expusessem. A maneira como ele os encurralou no final foi brilhante, divagou Lisandra, enquanto Mariana olhava para os documentos no monitor do computador, tentando se concentrar. Alguém realmente gosta do que eu escrevo? Não pode ser. Pedro não iria enganar. Ele conhece muito bem a literatura. À noite, Renata voltou da cidade e convocou Mariana à sua sala. Mariana, você já considerou publicar algo? Vamos tentar. Não, protestou Mariana. A editora vai rir de mim. Você sabe quantos manuscritos recebem diariamente? E eu com meus livrinhos. Deveria tentar, interrompeu Renata. Não há mal em tentar. Não quero, recusou Mariana, olhando para baixo. Realmente não quero. Mariana, não posso te forçar, mas acredito que uma pessoa que esconde seus talentos comete um pecado imperdoável. Se eu tivesse duvidado de mim mesma, não teria esta fazenda. As pessoas riram de mim, dizendo que uma mulher no mundo dos negócios era ridículo. Mas veja o resultado. Temos empregos e nossos queijos ganharam competições. Fornecemos restaurantes. Agora vá para casa, sua filha deve estar esperando. Mariana caminhou para casa tranquilamente, apreciando o clima perfeito. Ao passar pelos girassóis, parou por um momento.
Eles sempre a enchiam de otimismo. O que Mariana mais apreciava nos girassóis era como eles sempre se voltavam para o sol. As pessoas frequentemente abandonam seus sonhos, olhando em todas as direções, exceto para onde desejam ir. Talvez eu devesse seguir o conselho de Renata. E daí se receber uma crítica negativa? Depois de tudo que passei recentemente, um pouco de crítica não me abalará. Depois de cuidar de Clara com a ajuda da Sra. Oliveira, Mariana colocou sua filha para dormir e selecionou 2 de seus romances favoritos. O primeiro foi recentemente concluído e já havia sido lido por Lisandra e Renata. O segundo foi escrito há anos, inspirado em uma notícia sobre um selo altamente valioso. Começou a imaginar como uma pessoa que pretendesse roubar esse selo se comportaria. O resultado foi uma história cativante sobre um protagonista que dedicava muito tempo a elaborar o plano perfeito de roubo. Mariana enviou os manuscritos para 2 editoras e foi para a cama. No entanto, o sono a iludiu, pois contemplava suas ações possivelmente presunçosas. Finalmente, chegou o tão esperado fim de semana. A Sra. Oliveira saiu cedo pela manhã para ver seu filho na cidade. Pediu a Mariana que verificasse o Sr. Oliveira, mencionando suas queixas sobre o coração e uma dor de cabeça persistente. Apesar da preocupação, a Sra. Oliveira teve que ir para o aniversário de seu filho Adriano. Mariana concordou em ajudar. Seus planos para o fim de semana envolviam passar tempo com Clara, caminhando na floresta e fazendo artesanato, uma atividade que Clara adorava. Muitas vezes passavam os fins de semana procurando galhos bonitos, flores e pinhas na floresta. Ao meio-dia, Mariana visitou o Sr. Oliveira. Ele parecia animado, descartando as preocupações de sua esposa como exagero. Apenas uma dor de cabeça, resmungou. Vou descansar, assistir TV e você pode vir à noite. Tomaremos chá, nós 3. À noite, a casa do Sr. Oliveira estava iluminada, mas quando Mariana bateu, não ouviu o som usual dos passos do homem. Ele está dormindo? Perguntou Clara. Não sei, querida, respondeu Mariana. Vamos bater mais forte. Clara começou a bater com os punhos na porta, mas ainda não houve resposta. Talvez ele tenha saído, sugeriu. Fique aqui, querida, instruiu Mariana. Então correu para fora da varanda e espiou pela janela do quarto principal. A visão fez seu sangue gelar. O Sr. Oliveira estava deitado no chão, incapaz de se levantar, parecendo um besouro virado. Mariana correu de volta para a porta e empurrou com toda a força, mas não se moveu. Correu para a casa vizinha, onde viviam Ferguson e Mandy. Não interagiam frequentemente, mas sempre trocavam cumprimentos. Felizmente, Ferguson estava no jardim. Ferguson, ajude. Algo está errado com o Sr. Oliveira, gritou Mariana. Sem hesitar, Ferguson correu em sua direção. O que é? Bati, mas ele não abriu a porta. Olhei pela janela do quarto e ele está deitado lá, gaguejou Mariana. E a Sra. Oliveira não está em casa. Ferguson conseguiu abrir a porta sem esforço. Ao entrar, Mariana encontrou o Sr. Oliveira deitado no chão, com olhos estranhamente nublados e incompreensíveis. Uma lágrima descia pela bochecha esquerda. Mariana notou que o rosto do velho estava simétrico, como se um lado tivesse sido passado a ferro. A bochecha esquerda inchava a cada respiração, parecendo uma vela inflada. Chame uma ambulância, gritou Mariana. Depois que a ambulância chegou, Mariana deixou Clara com Mandy e Ferguson e acompanhou o Sr. Oliveira ao hospital. Na sala de emergência, uma Sra. Oliveira aflita já esperava, acompanhada por um homem alto, de cerca de anos. Sra. Oliveira, sinto muito por não ter seguido. Saí com Clara durante o dia, Mariana quase chorou de desespero, sentindo-se responsável pelo ocorrido. Vamos lá, se não fosse por você, ele teria ficado lá sozinho, a Sra. Oliveira desabou em lágrimas,
enterrando o rosto no peito do filho. Adriano, apresentou-se o homem, olhando para Mariana. Mariana, a vizinha. Já ouvi muito sobre você, Adriano assentiu. Bem, tudo o que podemos fazer é esperar. O médico chegou 1 hora depois com boas notícias. O derrame provavelmente aconteceu pouco antes da visita de Mariana. É reversível. Acho que ele se recuperará em breve. Claro, a idade é um fator, mas, pelo que entendo, não há problemas de saúde graves, e fizemos tudo o que era necessário, disse o médico. A senhora Oliveira suspirou alto. Adriano ainda estava conversando com o médico sobre algo, mas Mariana não conseguia ouvir. Segurava a senhora Oliveira chorando e sentia-se aliviada, vendo que as coisas podiam melhorar. O senhor Oliveira ficou no hospital por quase 1 mês. Mariana o visitava regularmente. A senhora Oliveira ficou na casa do filho na cidade para estar perto do marido. Quando o senhor e a senhora Oliveira voltaram para casa, Mariana imediatamente os visitou com Clara. As únicas lembranças do ocorrido eram uma leve fraqueza no braço esquerdo e um andar instável. No entanto, os médicos garantiram que isso melhoraria com o tempo. O senhor Oliveira brincava sobre sua condição e repreendia sua esposa, que tentava fazer tudo por ele. Não estou indefeso, posso fazer isso sozinho, resmungava. Mas Mariana notava o calor ilimitado nos olhos dele quando olhava para a senhora Oliveira e sentia uma pontada de inveja. Desejava ter um homem que ficasse com ela até seus últimos dias e olhasse para ela com o mesmo carinho, mesmo quando tivesse anos. Dias após a alta do senhor Oliveira, Mariana estava voltando do trabalho. Ao se aproximar de seu portão, notou um estranho se aproximando. Reconheceu Adriano, segurando um buquê de rosas. Olá, Mariana. Eu me esqueci completamente de agradecer. Se não fosse por você, meu pai não estaria conosco. Ele entregou o buquê para ela e sorriu. Já ouvi muito sobre você. Você é uma mulher muito boa. Em que sou boa, suspirou Mariana. Nada notável. Nem todos poderiam acolher o filho de outra pessoa, disse Adriano, olhando para os pés, claramente envergonhado, e mudar sua vida assim. É por isso que acho que você é boa. Estou sonhando em te conhecer há muito tempo. Acho que minha mãe secretamente sonha que nos casemos. Você pode imaginar? Mariana riu. É que ela não me conhece bem. Entre, vou buscar Clara. Podemos tomar chá. Fiz um bolo ontem usando a receita da sua mãe, a propósito. A noite foi muito agradável. Adriano falou sobre seu trabalho, sobre alunos que não querem entender o básico de uma ciência tão simples e intrigante como a física quântica. Clara anunciou que definitivamente se tornaria física quando crescesse. Mariana ficou surpresa com como um simples rapaz da aldeia como Adriano foi capaz de alcançar tais alturas na ciência. Compartilhou esse sentimento com Adriano. Sempre amei física, apesar de ser briguento, fumar desde e sempre me meter em brigas. Nunca perdi uma aula de física ou matemática, confessou Adriano. Já era tarde quando Clara foi para a cama. Mariana acompanhou Adriano até o portão. Ele pegou o número de telefone dela e prometeu ligar, convidando-a e sua filha para visitá-lo na cidade a qualquer momento. Para surpresa de Mariana, Adriano começou a ligar quase diariamente. Inicialmente, pensou que ele estava apenas sendo educado ou mostrando gratidão, mas, com o tempo, percebeu que ele realmente gostava dela. Começou a visitar seus pais com mais frequência e até passou suas férias na aldeia, algo que nunca havia feito antes. A senhora Oliveira brincava pelas costas dele. Ah, Mariana, antes que perceba, ele vai te pedir em casamento e você será minha nora, e Clara, minha neta. À medida que o ano novo se aproximava, Mariana recebeu uma carta de uma editora. Estava com tanto medo de abri-la por algumas horas e finalmente pediu a Lisandra para lê-la por ela.
Só me diga se fui rejeitada, isso é tudo. Ok, vou ler exatamente o que diz, disse Lisandra, remexendo de impaciência. Posso abrir? Vai em frente. Mariana se mudou para a janela, observando grandes flocos de neve caírem. Lembrou-se de uma bola de vidro de sua infância, um presente de sua avó. Envolvia uma casa com um boneco de neve nas proximidades. Quando agitada, pequenos flocos de neve brilhante subiam e lentamente se assentavam no telhado da casa e no chapéu do boneco de neve. Mariana valorizava esse brinquedo, mas infelizmente o perdeu durante uma mudança. Deveria comprar algo semelhante para Clara, refletiu em voz alta. Mariana, Mariana, gritou Lisandra, fazendo Mariana saltar. O que? Eles querem que você envie seus outros trabalhos. Estão prontos para publicar seus livros. Você está brincando comigo? Mariana correu para o computador, escaneando o texto da carta. Lisandra estava certa. Oh, meu Deus! Como isso é possível? Abraçou Lisandra, beijando-a na bochecha. Eles querem me publicar. O que está acontecendo? Renata espiou de seu escritório. Vocês estão começando a celebração do Ano Novo mais cedo? Senhora Souza, os livros de Mariana serão impressos. Você poderá colocá-los na estante, exclamou Lisandra com entusiasmo e alegria. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Renata. Parabéns, Mariana. Você não acreditou em mim, mas eu estava certa. Espero que me dê seu primeiro autógrafo. Na véspera do Ano Novo, Adriano visitou seus pais. Mariana e Clara também foram convidadas. A festa foi um sucesso. Decoraram a árvore de Natal no quintal e Clara recitou poemas sobre o Papai Noel e a neve. Quando o relógio bateu meia-noite, Adriano beijou Mariana diretamente nos lábios, deixando-a atônita. Desculpe, queria fazer isso há muito tempo, murmurou, olhando em seus olhos surpresos. Se queria fazer isso há muito tempo, poderia ter tentado antes, riu ela, brincando. Já era hora, acrescentou o Sr. Oliveira, entrecerrando os olhos. Achei que você nunca teria coragem. Meses se passaram, e a vida de Mariana continuou como de costume. Ainda trabalhava na fazenda, mas Adriano estava pressionando por uma mudança para a cidade. Ele oficialmente a pediu em casamento, e ela aceitou, mas não queria apressar as coisas. Uma manhã de sábado, como de costume, acordou antes de Clara para preparar o café da manhã. De repente, ouviu um carro parar. Mariana olhou pela janela e ficou surpresa ao ver Susana, sua ex-sogra, parada junto à cerca. Susana estava olhando intensamente para a casa, como se tentasse ver através da janela. Mariana deixou de lado a tigela em que batia ovos e leite para uma omelete, enxugou as mãos na toalha pendurada nas costas da cadeira e foi cumprimentar a visitante inesperada. Surpreendentemente, sentiu-se calma, sem nó na garganta, mãos frias ou palmas suadas. Mariana se aproximou do portão. Bom dia, Susana cumprimentou respeitosamente. Olá, Mariana. Vejo que está se estabelecendo bem. Eu te disse que seria benéfico. Mariana tentou lembrar quando sua sogra havia dito algo semelhante, mas não conseguiu. Sim, está muito bom aqui. O que a trouxe até aqui? Por que não me deixa entrar? Perguntou Susana inesperadamente. Entre. Mariana abriu a porta e fez um gesto convidativo. Susana passou, deixando um rastro de perfume caro. Na cozinha, Mariana serviu chá à sua ex-sogra e sentou-se em frente a ela. Susana, você não veio aqui por acaso, não é? Mariana decidiu quebrar o silêncio primeiro. Não por acaso, isso mesmo. A mulher sorveu o chá e franziu a testa. Acho que é hora de você e Pedro se reunirem. O quê?
Mariana quase deixou cair a xícara de surpresa. O que quer dizer? Pare de jogar esses jogos tolos, Mariana. Coisas acontecem entre adultos. Veja o que está acontecendo com meu filho e a namorada dele. O que exatamente? Indagou Mariana, pegando um pãozinho com sementes de papoula. Ela está explorando-o, usando-o. Pedro perdeu peso, ficou nervoso. Você não vai acreditar, ele começou a beber. Acontece que ela mentiu sobre estar grávida também. Pegou o pobre garoto nessa mentira, Susana abaixou a voz. E ele frequentemente me diz que se arrepende da decisão sobre o divórcio, mas não ousa te abordar ele mesmo. Então ele mandou a mãe negociar. Mariana levantou uma sobrancelha. Não é o que você pensa, Susana bateu a xícara na mesa. O líquido âmbar espirrou na toalha branca, formando manchas. Ele está em agonia, é doloroso vê-lo. Você sabe que Pedro pediu o divórcio e eu não me opus. Faz muito tempo. Eu sei de tudo. Fiz minha pesquisa, falei com os moradores locais enquanto procurava sua casa. Sei que acolheu uma criança adotiva. Tudo bem, isso é um problema que pode ser resolvido. O que quer dizer? A indignação começou a crescer no peito de Mariana. É o filho de outra pessoa, e você sabe bem disso. Espero que tenha se cansado de brincar de mãe e esteja pronta para voltar. Você não teve sucesso como especialista ou mãe. Pelo menos tente ter sucesso como esposa. Pedro está pronto para seu retorno. Vá embora. Mariana levantou-se rapidamente, olhando para sua sogra. Apenas vá embora ou não posso ser responsável por minhas ações. Mariana, não achei que fosse tão tola. Onde mais vai encontrar um marido, especialmente aos, com um filho de outra pessoa nos braços? Ouvi dizer que é filha de alcoólatras. Saia. Mariana estava lutando para se controlar. Eu irei, mas saiba que vai se arrepender disso. Susana se levantou majestosamente da mesa. Fique nessa casa imunda, então, disse ela, saindo e batendo a porta. Irritada, Mariana pensou que poderia ter acordado Clara. Com certeza, a menina apareceu na porta da cozinha. Quem é? Uma mulher má. Não má, ponderou Mariana, apenas não muito inteligente. Vá lavar o rosto, querida. Sua omelete favorita está quase pronta. Ok, mamãe. Clara foi em direção à pia, deixando Mariana parada no lugar. Lágrimas encheram seus olhos. Foi a primeira vez que Clara a chamou de mãe. Mariana sabia que nunca entregaria sua filha a ninguém. Em breve seria a esposa do melhor e mais inteligente homem do mundo, e seus livros seriam publicados. Como sua avó costumava dizer, os desejos se realizam. Sempre se realizam. O mais importante é acreditar. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.